Olá, meu querido amigo de quinto ano. Como estão, pessoal? Vocês estão bem? Tá todo mundo tranquilo? Gente, tudo bom? Tio Vinícius tá ótimo, tá? Eu tô maravilhoso, tô aqui já morrendo de saudade de vocês. Que bom que a gente já tá aqui, mesmo que um pouquinho distante, mas estamos perto pelo vídeo, tá? Só o prazer de eu estar aqui vendo você e você está me vendo é um prazer enorme. Pessoal, seguinte, Tio Vinícius precisa de dar alguns avisos para vocês. Essas 2 semanas agora, essa aula e a próxima, serão aulas revisivas. Ou seja, o que é aula revisiva, professor? Aula de revisão. A gente vai rever, tá? Vai dar uma olhadinha novamente em alguns assuntos, tá? Eu separei alguns da primeira e da segunda unidade e estão divididos entre revisão 1 e revisão 2, ok? E a gente vai começar hoje a nossa revisão 1. Pessoal, você me pergunta, professor, o senhor vai fazer o que na revisão? O senhor vai passar 1.500 atividades para a gente fazer na hora da aula? Não, tranquilo, tá tranquilo. Não vou passar 1.500 atividades. Eu vou reexplicar o assunto, tá bom? Vou reexplicar e vocês vão dar uma estudada em casa nas atividades que vocês fizeram daquele assunto já, certo? Então, na atividade que já está respondida, você vai estudar por ela, certo? Vai ver, ó, como é que você fez, se está certo, se está errado, se tem alguma coisa para corrigir, tá bom? Se está certo, por que está certo? Então, é pela própria atividade, porque essa atividade é o que inspira, tá, as avaliações, tá bom, gente? Então, vamos começar, vamos lá para a página 17, tá? Abran sus libros en la página 17, ¿está bien? Y nosotros vamos a rever el presente indicativo. Gente, a gente tinha estudado aí junto o presente do indicativo. O que é presente indicativo, pessoal? No nosso livro já está dizendo aqui, ó. El presente indicativo, né, indica uma acción que ocorre en el momento que se habla. Por exemplo, agora, eu dou aula para vocês. Presente do indicativo. Estou falando de uma ação que ocorre no mesmo momento em que eu falo. Ah, eu pisco, não é isso? Então, toda frase que refere a uma ação, tá? Um verbo, a um estado da natureza, que é agora, no presente, nesse momento exato, é presente indicativo. Professor, presente simples, não é isso? Isso aí, presente simples, ok? A gente tem aí o verbo, tá? A gente começa a estudar também o verbo na lição 17, na página 17, aliás. O verbo, ele diz que é a palavra que indica uma acción, estado ou fenômeno de la naturaleza. Então, o verbo, ele é uma palavra que indica ação, isso é igual ao português, ação, estado da natureza e, claro, ação, estado e fenômeno da natureza. Tranquilo? Então, verbo indica ação, estado da natureza, estado e fenômeno da natureza. Eu sempre quero dizer estado da natureza, tá vendo que doideira, não é, gente? Mas, ó, deu para entender? Eu preciso do verbo para que exista o tempo. O tempo rege o verbo. Então, assim, um precisa do outro. Um está relacionado ao outro. A gente hoje aprende 3. Eu não disse 1, eu não disse 2, eu disse 3. 3 verbinhos, tá? Que a gente aprende nessa lição e que a gente é alvo do nosso estudo. Verbo vivir, que é o verbo viver. O verbo llegar, que é o verbo chegar. E o verbo conhecer, que é o verbo conhecer. Tá, pessoal? Então a gente tem aí a conjugação. Eu preciso, além dos verbos, eu preciso saber os pronombres, tá bom? Lembra que a gente estudou isso faz um tempo? Pronombres. Quais são os pronomes do espanhol? Tá na listinha aqui, ó. Yo, tu, ele, ella e os te, tá? Conta como uma pessoa só, como terceira pessoa do singular. Nosotros, tá? Nosotros, vosotros e ellas e ustedes. São 6 pessoas, tá bom? Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. Ok?
Tranquilo até aí? Então, vai alguns bizus. Gente, existem dois, não um, dois tipos de verbo. Verbos regulares e verbos irregulares, tá? O verbo regular é aquele que obedece o mesmo padrão, eu diria, o mesmo padrão, tá? Ele tem uma coisa chamada radical, ok? Radical. E o que é o radical do verbo? O radical é a parte nuclear, é a parte principal do verbo. E nos verbos regulares, o radical ele não muda, certo? Radical não muda. Ele sempre mantém o mesmo. Então, olha no livro de vocês e acompanha comigo. A gente tem aqui o verbo beber. E você vai perceber que o radical dele é VIV. Como assim, professor? VIV. Radical é um pedaço da palavra. É uma parte principal, é a parte nuclear. Que nuclear? Nuclear de quê? De núcleo, de centro, tá? De parte principal. Então, a parte principal da palavra é o núcleo da palavra. Ou seja, é o seu radical, certo? Radical. Então, pessoal, o radical de beber é VIV, tá? Em espanhol, UB, tá bom? VIV. Pessoal, por que VIV, tio? Você vai ver aqui nas frases, na conjugação. Ó, yo bibo, tá bem? Tu bibes. Vocês estão vendo que o final sempre muda, mas o VIV é sempre igual. Viu? Isso aí, pessoal. VIV sempre igual. Professor, e os verbos... Isso aí é relacionado aos verbos regulares. Ok, pessoal? Verbos regulares. Ah, professor, e os verbos irregulares? Os verbos irregulares é assunto do sexto ano. A gente não vai ver nenhum verbo irregular, tá bom? A gente vai ficar só nos regulares, ok? Bizu, olha o bizu. Anota aí para vocês, anota no livro de vocês. Isso só vale para os verbos regulares, tá, pessoal? Bizu. Toda conjugação de jo, ok? Toda conjugação para jo termina em o. Presta atenção, ó. Jo bibo, jo llego, jo conosco, tá bom? Ó, toda conjugação para jo termina em o. Assim como toda conjugação para tu termina em s. Toda conjugação para tu termina em s. Tu bibes, tu conoces, tu llegas. Tranquilo? E o terceiro bizu desse aí é que eu falei toda conjugação dos verbos regulares para eles, e ustedes termina em N. Ellos viven, ellos llegan, ellos conocen, tá? Os três terminam em N. Todo verbo regular obedece essas regras. Tranquilo? Vê que suave. Então, para ficar na mente, presente indicativo é o tempo em que a frase e a ação ocorrem na mesma hora. Eu falo agora, eu falo. Aconteceu na mesma hora. Falar a frase e falar a ação, certo? Então, gente, é simples, ok? Verbos são dois, regular e irregular, certo? Os regulares é o que a gente está estudando, é o que a gente está focando agora. Qual é o bizu que tio deu dos regulares? Jo sempre termina em O, tu sempre termina em S, e eles e os teres sempre termina em letra N de navio. Tranquilo, pessoal? Então vocês agora vão... Vocês agora não, né? Quando terminar a aula, vocês vão olhar as atividades, olhar as respostas que vocês colocaram, as correções que eu dei, né? E ver qual é o jeito certo, tá bom? Tranquilo? Então, vamos agora para o segundo assunto da nossa revisão, tá? É mais curtinho. É o conociendo el verbo hablar. Eu preciso que vocês vão lá para a página 20, tá? Bem pertinho, é só passar 2 paginazinhas. E a gente vai ter aqui o verbo hablar, tá? Verbo hablar, que é o verbo falar, tá? E a gente vai conhecer o verbo hablar
nos 3 tempos, tá? Aí a gente começa a estudar, pessoal. Presente, passado, tá? E futuro. No espanhol, presente, pretérito e futuro. Então aqui eu tenho o presente do verbo hablar. Tio, o verbo hablar é regular? É, tá? A gente só tá vendo o verbo regular agora, tá bom? Então o verbo hablar é o verbo regular também. Aquela regrinha lá que eu falei do yo, do tu e do ele e usted também funciona para o hablar. Veja, preste atenção, ó. Yo hablo, terminou em o. Tu hablas, terminou em tu, ó, terminou em s. E eles e ustedes hablan, terminou com a letra N de navio, ok? Então, o que é que eu preciso prestar atenção aqui, professor? Preciso prestar atenção no tempo do verbo, tá bom? No tempo do verbo, ok? Ok? Então, qual o bizu dessa aula? Qual o bizu desse assunto, professor? Se eu estou prestando atenção no tempo dos verbos. É que, eu não sei se vocês já perceberam, mas o português e o espanhol, eles são muito parecidos. Não é? Então, português e espanhol são muito parecidos, pessoal. Então, eu preciso saber algumas coisas que facilitam a minha vida na hora de aprender espanhol. O verbo falar e o verbo hablar, eles têm a mesma base fonética, certo? Tanto que rima, falar, hablar, hablar, falar. Falar em casa, falar, hablar, hablar, falar. Falar, hablar, hablar, falar. Falar, hablar, falar, falar. Eu já me enrolei todinho. Então, a ideia aí, gente, é que do mesmo jeito que eu falo presente, passado e futuro do verbo falar no português, eu vou falar muito, mas muito, muito, muito parecido no espanhol. Tá duvidando? Acompanha aí o raciocínio comigo. Falar, hablar. Eu falo, yo hablo. Tu falas, tu hablas. Ele fala, ele habla, né? Nós falamos, nosotros hablamos. Viu? A similaridade fonética é perfeita. E quando você estuda isso, tanto serve para o futuro quanto para o passado. Então o que a gente vai fazer agora? Vai fazer uma associação do verbo falar do português com o verbo hablar do espanhol, tá bom? E eu vou encaixar os tempos, tanto no passado quanto no futuro, ok? Eu já fiz o presente com vocês. Só para terminar, vós falais, vosotros hablais. Eles falam, ellos hablan. Mesma ideia, certo? Passado. Eu falei, yo hablé. Ó, falei, hablé. Só não tem o i no final para ficar hablei, né? Eu falei, yo hablé. Tu falastes, tu hablastes. Ó, entendeu? Ele falou, ele hablou. Nós falamos, nosotros hablamos. É igual ao presente, ó, já ficou simples. Vós falastieis, vosotros hablastieis. Idêntico, né, pessoal? Então, nós falamos, tá? Ou nós falamos, nosotros hablamos, né? Eu já tinha falado esse. Agora, vós falastes, aqui, vosotros hablasteis, tá? Então, ó, sonoridade igual. Eles falaram, ellos hablaron. E aí, tio, o que eu preciso fazer? Só pegar o jeito que se escreve, tá? É decoreba como se escreve. Mas como se fala, você já fica na mente na hora de fazer uma atividade, uma avaliação, enfim. No futuro, tá lá, ó, igual ao português também, gente. Futuro simples, tá bom? Futuro simples, ó. Futuro do presente, né? Eu falarei, yo hablaré. Tu falarás, tu hablarás. Ele falará, ele hablará. Nós falaremos, nosotros hablaremos. Vós falareis, vosotros hablareis. Eles falarão, aliás, né? Eles falarão, ellos hablarán. Então viram, gente, a sonoridade é idêntica.
Então quando eu quero fazer atividade, é só lembrar como é que eu falo, tá bom? Se eu falo em português, essa aí eu mando em espanhol também, tá tranquilo, não tá, pessoal? Vamos agora para o último ponto da nossa revisão de hoje. Ó, lá na página 30 agora, tá bom? Na página 30, deixa eu chegar lá também com vocês. Na página 30, eu chego no Passeio por la Ciudad. Eu não vou nem dar uma olhadinha no texto, não. O que a gente vai estudar aqui é o verbo ir. Ah, professor, não é a mesma coisa? É, presente indicativo. Por isso que eu falei, verbo ir. Preciso que vocês dêem uma lida no verbo ir, tá bom? Eu vou ler aqui com vocês, vou conjugar o verbo. E vocês vão estudar em casa, tá? Rever as atividades, ok? Então, ó, repitam comigo, por favor. Yo voy. Muy bien. Tu vas. Él, ella, usted va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos, ellas e ustedes van. Muito bem, muito tranquilo, né? Ok? Gente, o verbo ir é o primeiro verbo irregular que a gente estuda, tá bom? O que é um verbo irregular, professor? É aquele que não mantém o radical. Ele é exatamente o contrário do que eu expliquei para vocês do regular. Lembra? Eu expliquei. O regular é aquele verbo que quando é conjugado, tá? Ele mantém a mesma coisa, o mesmo padrão, a mesma base, né? Que eu tinha falado do verbo beber é o VIV. O VIV sempre continua. O final muda, tá? Eu bibo, tu bibes, nós outros bebimos, mas o VIV sempre igual, tá bom? Aqui no verbo ir, ele é totalmente irregular, tá? Porque ele é ir, e quando eu conjugo eu digo vou, eu voy, nós outros vamos. Então não há um padrão. Esse aí vocês têm que o quê? Memorizar, tá? O bizu é esse, da Coreba. Memoriza isso aqui, dá uma estudada boa, conjuga ele no papel, escreve os pronomes, conjuga o verbo sem olhar no livro, para ver se está em dia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então o tio Vinícius vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, só falar com o tio, ou procurar tio pelo WhatsApp, se puder, ou no grupo dos 5º anos, tá bom? Então, um beijo a todos e hasta la próxima.